Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem rodada de campeonato brasileiro, mas também mercado da bola segue agitado. Vasco da Gama pegando a cola do scout do Botafogo, fazendo as suas contratações. Boas contratações do Vasco no mercado. Não sei se com o Fernando Diniz vão dar certo, mas bons nomes, né? Marino, Hinestrosa e Brenner já estrearam. E agora, Cuiabano pode ser anunciado a qualquer momento. E Spinelli, atacante argentino, que estava lá no livrinho do Alessandro Brito, né? No scout do Botafogo. O Botafogo com transfer ban não pôde avançar por jogador nenhum. E agora o Spinelli é jogador do Vasco, um atacante de destaque no cenário sul-americano, campeão com o Independente Del Valle. E Palmeiras e Fluminense, onde já se viu Fluminense querendo ter autoridade sobre ex-jogador, rapaz. Você já viu ex-ciumento? É o Fluminense, cara. Não quer deixar Arias e Nino irem pro Palmeiras de jeito nenhum. Simples. Só cobrir a proposta, né? O mercado hoje é simples, Fluminense. Não tem essa de querer fidelizar pelo amor, não. Paga mais, e aí tem desenrolo, né? Enfim, o Fluminense está reclamando com o Zenit no caso do Nino, tá pagando um mico danado aí, mas está correndo atrás do seu também. Arias tem preferência, né? O Fluminense tem preferência num retorno com Arias agora. Tem que cobrir a proposta do milionário Palmeiras. Será que vai ter bala na agulha para cobrir essa proposta? Acho bem difícil, né? Vamos falar sobre essas negociações, mas depois que você deixar o like aí nesse vídeo. O canal Dois Toques é um canal que se dedica a falar dos bastidores do mundo da bola, resultados da rodada. Enfim, hoje a gente vai falar dos dois, né? Tem jogo importante aí, né? Reencontro, Luiz Castro reencontrando o Botafogo, Palmeiras reencontrando o seu algoz, diferente, mas né? O Vitória. Pois é, o time baiano quase sempre frustra as esperanças de título do Palmeiras. Bom, vamos lá. Você já está com a gente aqui? Vamos falar do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, que se desfez do Ryan, mas trouxe 4 jogadores. Será que os 4 vão dar conta daquilo que o Ryan certamente deixou de saudade, né? Era um menino que carregava muitas vezes esse time do Vasco nas costas, né? Um time limitado, um time operário, mas que tem bons valores, né? O Andrés Gomes mostrou ser um bom valor, tem um problema grave de finalização, mas assistências, dribles, pré-assistência, velocidade. Nuno Moreira também é um jogador muito voluntarioso, né? Não é nenhum craque, mas dá para dizer que foi um bom achado pelo valor que o Vasco pagou, um bom achado. E com a saída do Ryan e do Verratti, né? O Vasco trouxe aí o Marino Hinestrosa, que foi um destaque no primeiro semestre do ano passado, né? Dá para dizer isso, né? Depois caiu de rendimento e acabou sumindo, né, no mapa, aí, ninguém comentou mais, porque passou dentro do time muito comum também do Nacional, né? Do Nacional de Medellín, acabou sumindo ali, né? Chega no Vasco, um time com um potencial talvez um pouco maior do que o Atlético Nacional de Medellín, mas um time que não vai disputar Libertadores, um time que em Campeonato Brasileiro sabe das suas limitações, né? Pode surpreender, porque afinal de contas, não só o Hinestrosa chegou, o Brenner, que no São Paulo, no Brasil dá para dizer, né? Teve uma boa aparição, depois sumiu, e por isso que voltou, né? Porque se não tivesse sumido, certamente estaria no futebol europeu ou nos grandes centros do Oriente Médio, né? Mas é um bom jogador, é um bom valor. O Spinelli vem para substituir claramente o Verratti como o atacante para ficar no coração do torcedor vascaíno. Dá para dizer que hoje o Vasco na frente tem um elenco muito melhor do que alguns rivais diretos aí, Fluminense e Botafogo. Não tem o mesmo equilíbrio no elenco que Fluminense e Botafogo tem, né? Mas dá para dizer que um time que do meio para frente, eu nem vou contar o Felipe Coutinho, porque a gente fica sempre contando com o Coutinho, e já vai fazer 2 anos que o Coutinho não desequilibra.
É um bom jogador, mas não é o ponto de desequilíbrio. Mas um time que tem Andrés Gomes, um time que tem aí o Spinelli, que teve a sua temporada de 2025 como a melhor temporada da sua carreira. Então o Spinelli chega em alta ao Vasco da Gama. O Vasco está muito próximo de trazer o Cuiabano, que é um jogador que por onde atua, atua bem. Por onde atua, atua bem. E aí fica na expectativa de o Marino Rinestrosa jogar a bola que jogou no Nacional no primeiro semestre, né? Fica na expectativa de o Brenner jogar a bola que um dia jogou aqui no futebol brasileiro. O Vasco com um time bem interessante do meio para frente, hein? Bem interessante. A grande questão é o desequilíbrio na parte defensiva. São jogadores muito limitados, tecnicamente bem abaixo do que a gente vê nos outros times, né? Então vai ter que conciliar esse equilíbrio aí, o time do Fernando Diniz. E o Palmeiras que está indo atrás, tentou pegar os ex-Botafogo, né? Conseguiu o Marlon Freitas e agora está querendo ex-Botafogo, não, o Marlon Freitas estava no Botafogo, né? Tentou aí o Savarino, depois desistiu e tal, e agora está atirando para ex-Fluminense. Tentou o ex-Botafogo Almada e viu que não ia conseguir, agora está atirando para Nino e para John Arias. John Arias, uma temporada para se esquecer. Realizou o sonho dele, na verdade o sonho virou um pesadelo. Dá para dizer que ele realizou o sonho na viagem de avião, na apresentação lá no Wolverhampton. Depois o sonho virou pesadelo muito rapidamente, né? Então fez parte aí de um dos piores Wolves da história, hein? O John Arias. E nem era titular, né? Então a passagem do Arias foi realmente uma passagem frustrante. E o Nino joga no invisível futebol russo. Depois da punição da FIFA, a Rússia se tornou invisível no futebol, né? Proibida disso, proibida daquilo e tal. E os clubes russos acabaram se notabilizando em tirar jogador do futebol brasileiro e depois revender mais caro jogador para o futebol brasileiro. O Brasil passou a ser o grande mercado da Rússia de compra e venda, né? Então, Nino, do Zenit, o Palmeiras já abriu conversas, o Zenit, o Fluminense foi reclamar e tal, o Zenit falou que não pretendia negociar o Nino nessa janela, mas tudo depende do desenrolo, né? Da mesma forma, o Arias, que tem uma cláusula de preferência, retorno ao Brasil para o Fluminense e tal, só que na cláusula está lá, o Fluminense tem que cobrir a proposta do clube brasileiro. Aí ele tem a cláusula de preferência valendo, do contrário, vai ficar querendo, né? O Palmeiras aí forte para poder trazer dois jogadores que elevariam e muito o nível desse time do Abel Ferreira. Bom, mais tarde tem Palmeiras e Vitória, Palmeiras querendo a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Vitória que já venceu na sua estreia, quer continuar nesse bom momento. E o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, quer manter a liderança contra o Grêmio no dia em que Luiz Castro e Botafogo estarão frente a frente. Pois é, mas não acho que vai ter nenhum clima, porque nesse time do Botafogo, pouco ou nenhum jogador esteve nas mãos do Luiz Castro, né? Então dá pra gente aí, olhando, era o Marlon Freitas, né, que foi dirigido pelo Luiz Castro. Tirando o Marlon Freitas, olha, difícil, hein? Acho que talvez só o Matheus Ponte, mas o Ponte também vem na segunda janela. Acho que nenhum jogador desse time do Botafogo esteve com o Luiz Castro. Então, entre jogador e treinador, zero clima. O climão vai ser mesmo quando o Luiz Castro estiver em campo, no retorno ao Brasil, enfrentando o clube que ele abandonou, essa é a verdade. Enfim, fico por aqui, até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.